Graça e paz. É mais um dia que nos dá o Senhor e está na hora do nosso momento do alimento diário. E para hoje, a palavra do Senhor se encontra em Ezequiel, capítulo 15. O pau ou o mandeiro inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro ou sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumidos no fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles, e sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem está nele, este dá frutos. Então, vamos ver o que Jesus falou? Aqui o Senhor estava falando através de Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 15. Jerusalém estava como videira sem vida, que só servia para o fogo. Agora vamos ver o que Jesus falou? São João, no Evangelho de São João, Novo Testamento, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira ou a oliveira verdadeira. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Palavras do Senhor Jesus, versos 6, São João 15, continuação da leitura. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai.
e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Estamos ligados na videira verdadeira? Estamos obedecendo, ouvindo, cumprindo, fazendo o que o Senhor Jesus nos manda através da sua palavra? Ele cumpriu toda a palavra, ele está dizendo, eu fiz conforme o meu Pai mandou. E conforme o meu Pai me ensinou, eu estou vos ensinando. Hoje é dia 19 de abril, e a palavra do Senhor para mim e para você no alimento diário é essa. Jesus, a videira verdadeira. Jerusalém tinha abandonado o Senhor. Jerusalém tinha deixado de servir a Deus. Estava em pecados, em erros, diz o Senhor através da sua palavra, através do profeta Ezequiel. Estavam como ligados lá numa videira, mas qual era a diferença? Não obedeciam, não andavam, não se portavam como foram ensinados. E o Senhor estava dizendo para Ezequiel, fala com o meu povo, fala com Jerusalém, fala com Israel, que eu vou queimá-los, já que eles são madeira, pau que não dá fruto, não dá flores, não dá sombra, só serve para o fogo. E depois de queimado não serve para mais nada, somente serve para o fogo. Jesus veio para nos fazer filhos. Passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a Ele, aí passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus Cristo, fazemos parte dele, estamos fazendo parte da videira, da oliveira verdadeira. E se fazemos parte da oliveira verdadeira, é necessário, é preciso frutificar, para não ser lançado no fogo, para não ser queimado, para não perder a salvação, a vida eterna. Para não ser lançado no fogo, é necessário, primeiramente, estar ligado, enxertado na videira oliveira, em Jesus Cristo. E como é que eu faço isso? Aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Este é o primeiro passo. Segundo passo, sendo batizado, cumprindo a comissão, a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E este batismo de criança não vale segundo a palavra do Senhor. Porque batismo é uma palavra grega, significa sepultar, mergulhar, submergir, e só se entende que precisa ser sepultado o pecado ou erro quando você já é maduro, quando você já encontrou a maturidade de entender entre o certo e errado, pecado, céu, inferno, Deus, diabo. Antes disso, não tem como se saber, então não vale. Você só vai ser filho de Deus, você só passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador e é batizado. É o primeiro passo. Para que eu preciso estar, então, ligado na videira, na oliveira verdadeira? Qual é a maior certeza que estou ligado? Qual é? Se estou frutificando. Como que o Espírito Santo vai agir se eu não ouço?
Se eu fecho meu coração, se eu não quero ouvir, se eu digo não, isso não é para mim. É tua escolha, é o teu direito, é a tua decisão. Ninguém pode te obrigar. Só que vai ter consequências. Ou você está ligado na videira, enxertado em Cristo, frutificando para a vida eterna, para a salvação, ou você não está. Mais uma vez, o Espírito Santo nos faz lembrar. Ezequiel, capítulo 15, como estava Jerusalém em pecado, em erro, desobedecendo a Deus, não queriam servir a Deus, e o Senhor disse: vós sois para mim como um pau ou como uma madeira inútil, não serve para nada, só para o fogo. Se o Senhor vier hoje te buscar, para onde irá a tua alma? Certeza de salvação, de vida eterna, nós temos que ter aqui nesta terra. É mentira do diabo, é mentira tua, que lá no final vamos ver, não? É hoje, é agora que você tem que ter essa certeza. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou estou em Cristo, vivendo em Cristo, fazendo a vontade do Senhor, frutificando e vou para o céu morar com Ele. Ou eu não vou e vou ser lançado no fogo. Vou queimar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Só serve para o fogo. E este fogo que Jesus estava falando é o fogo eterno, o fogo do inferno, porque existe sim o inferno, onde serão lançados todos aqueles que não aceitaram, que não quiseram a Cristo, que rejeitaram a salvação, que não quiseram ser ligados na oliveira verdadeira. Só servem para o fogo. Preste atenção, o Espírito Santo está falando com você. Todos os dias, a cada amanhecer, a misericórdia do Senhor se renova para conosco, e Ele usa alguém. Basta você dar ouvidos, basta você parar e ouvir. Você passa esse teu dedinho aí no celular o dia inteiro, passa o dedinho. Sempre quando cai uma palavra, você tira ligeiro. Sempre quando é um louvor, você sai correndo. E como é que você quer que o Espírito Santo toque em você? O Espírito Santo só toca num coração que está disposto a ouvir, só está disposto a aceitar a Cristo. Ele toca. A semente está sendo lançada. Estamos lançando. Esta é a semente. Se eu dou frutos, eu tenho sementes. Estou lançando a semente. Qual é a semente? A palavra de Deus. E é o Espírito Santo que vai agir. Eu não posso fazer nada. Eu só posso lançar a semente. A semente que o Senhor Jesus me ensinou, me deu para dar. Esta. Se você não deixar ela germinar aí no teu coração e não se entregar para Cristo e fazer parte da videira da oliveira, não serve para nada. É a palavra do Senhor Jesus. Preciso frutificar para não ser lançado no fogo eterno. E disse Jesus lá no verso 6, lançado no fogo. E no versículo 12 está ali, qual é o fruto, o primeiro fruto que eu e você temos que dar? Amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Poderíamos continuar a ler a leitura, mas vamos parar nesse. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Se eu não tenho Jesus, eu não tenho este amor. Aqui não está falando de amor carnal, de homem para mulher. Não está falando de amor de mãe para filho. Aqui está falando do amor de Deus, o amor ágape, o amor divino, o amor que suporta até mesmo o inimigo, diz a palavra do Senhor. Mas se eu for recorrer a todos os versículos, fica muito extenso aqui. Então vamos só lá para Gálatas. Gálatas,
capítulo 5 e o verso 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é, como eu disse, o primeiro, amor. Depois, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade para com Deus, para com Cristo, com o Espírito Santo. Fidelidade para com a esposa, o esposo. Fidelidade para com os servos do Senhor, com os irmãos na fé. Fidelidade para com todos. Mansidão, domínio próprio. Se eu não domino a minha língua, preciso do fruto. Eu preciso, é como se fossem gomos este fruto, é como se fosse, digamos assim, uma mimosa, tangerina, como se fosse um fruto só, e cada gomo é um amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu tenho o amor de Deus, o amor ágape dentro de mim, vai gerando os outros gomos. E diz ali o apóstolo Paulo aos Gálatas: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se eu não tenho Cristo, se eu não frutifico, não adianta nada eu estar lá dentro dizendo que sou, porque eu não sou. Porque o que aparece em mim não é de Deus, não é do céu, não é do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e sejais. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, o nosso corpo, milita com o Espírito, briga, luta com o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, mas eu vou no domingo na igreja. Ir é uma coisa, pertencer e estar ligado na videira, vivendo segundo a palavra do Senhor, é outra. Frutificar é outra. É normal nos irritarmos? É normal ficar bravo de vez em quando? É. Mas se eu tenho o fruto, eu posso até explodir no momento. Eu posso até explodir no momento. Mas o fruto, o amor de Deus, aleluia, me faz colocar a cabeça no lugar, voltar. E mesmo que eu esteja certa, ou você esteja certo, me faz pedir perdão. Para quê? Para que o amor de Deus toque no coração daquele que me magoou e seja curado também. Estamos curando? Estamos frutificando? Esta é a palavra do Senhor nesta manhã. Frutificai. Para frutificar em Cristo, precisamos estar ligados na videira, na oliveira verdadeira. Só assim, um dia, subiremos com Cristo para o céu. E este dia, para muitos, pode ser hoje mesmo. Estás pronto? Está preparado? Já aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador? Porque precisamos frutificar. Foi a ordem de Jesus. Frutificar.
Quando estamos ligados em Cristo, primeiro, o que nós recebemos dele? Vida. É necessário estar em Cristo para ter vida. E qual vida que está falando aqui? A vida normal, natural? Não. A vida eterna, a vida com Deus. Segundo, para darmos sombra. Precisamos dar sombra. De nada vale estar numa árvore sem folhas, seca. Não serve para nada. Precisamos dar sombra. Terceiro, para ter perfume. O perfume de Cristo tem que exalar na nossa vida, é o que faz a diferença. O perfume do céu, o perfume de Deus é que faz a diferença na nossa vida. E eu coloquei aqui como terceiro, porque se pensando em árvore, se pensa primeiro nisto, né? Primeiro nas folhas, nas flores. Por último, você pensa no fruto. Mas ele é o mais importante de todos e principalmente para dar frutos. Se eu não sirvo para dar frutos, eu não tenho valor para Deus. Eu posso estar dando sombra, eu posso até ter algum perfume, mas de repente as folhas vão cair, o perfume vai desaparecer porque eu não estou frutificando. Eu preciso dar frutos. E depois, por último, as sementes. Porque são as sementes que eu lanço que vão fazer com que o outro queira Cristo, com que o outro venha para Cristo e seja ligado e enxertado na videira verdadeira. Sem estar ligado, enxertado, arraizado, firme nas raízes dele, que é Jesus, não tem como dar frutos. Se não temos fruto, não alimentamos. Se não temos alimento para dar, para Deus não tem valor. Daí estaremos igual a Jerusalém. Volta lá em Ezequiel. Estaremos igual Jerusalém, que estava uma videira infrutífera. E ali ainda não tinha vindo Jesus. Ainda era só anunciado através dos profetas, dos sacerdotes, a palavra de Deus. Mas aí o Senhor abriu, estendeu o caminho, porque Jerusalém não quis. Jerusalém não quis servir a Deus, ser fiel a Deus, não quiseram Jesus Cristo, então abriu-se o caminho para todas as nações, porque se Israel tivesse aceitado o Senhor como eles deveriam ter aceito, hoje eu e você não teríamos a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Então, glória a Deus, porque abriu-se esta porta, este caminho, Jesus Cristo, para nos salvar e fazer parte da videira. Há diferença em estar em Cristo, ser de Cristo, pertencer à videira. Há diferença. Muitos vêm a Cristo só porque querem ser curados, só porque querem uma bênção, porque querem prosperidade, porque precisam de uma casa. Muitos vêm a Cristo assim. E por que Deus faz? Porque ninguém vai ficar lá no final. Ninguém vai poder dizer Deus nunca fez nada por mim, porque Deus fez. Deus faz. Quando pedimos no nome de Jesus, Ele faz. Só que o problema é o final. Quando chegamos lá no final que vem a consequência. Porque todos seremos julgados. E no dia do julgamento, você não vai poder dizer eu não fiz, eu não tinha, Deus não me deu. Porque está lá a prova, tudo que faz, que acontece aqui nesta terra, desde o nosso nascimento, da nossa concepção, nem é no nascimento, desde a nossa concepção, quando nossos pais fizeram lá, tiveram o ato sexual deles, não importa como foi, isto não vem ao caso, Deus está anotando a nossa vida, desde aquele dia até o dia da morte ou até a vinda de Cristo. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz por nós, está tudo anotado. Ninguém vai poder fugir do julgamento, ninguém.
todos, salvos ou não salvos, passarão pelo julgamento. Deus nos dá várias oportunidades de dar fruto. Deus nos dá várias oportunidades de aceitar a Jesus Cristo como Salvador, de ser ligado na videira, de frutificar. Ele nos dá várias oportunidades. Todo dia, a cada amanhecer, Ele nos dá uma oportunidade. E Ele sempre usa alguém para falar com você. Você só não ouve porque você não quer. Você só não aceita porque você não quer. Você só não frutifica porque você não quer. É escolha, é decisão, livre-arbítrio. É bom sim, é muito bom dar e ter sombra. É muito bom dar e ter perfume, mas o mais importante é frutificar. Para a salvação precisamos frutificar. E frutificar em quem? Em Cristo, na videira, na oliveira. Deus enviou, através da promessa que Jesus nos fez, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz na minha e na tua vida a poda. É Ele que vem para podar. É Ele que vem para adubar. É Ele que vem para capinar. Ninguém é cortado assim imediatamente quando eu aceitei a Cristo, porque nós podemos cair, podemos ser arrancados da oliveira. Mesmo tendo aceitado a Jesus um dia, se não damos fruto, nós acabamos caindo. Mas o Senhor enviou o Espírito Santo para fazer poda. Por quê? Porque se não podar a árvore, ela vai enfraquecendo. E quanto mais fraca ela ficar, menos folhas, menos flores e muito menos fruto. Precisamos ser podados. Precisamos de adubação. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Precisamos ser capinados para que as pragas, as matas, a sujeira não impeçam o crescimento, o desenvolvimento da árvore. É o Espírito Santo através do ensino da palavra. Qualquer palavra, não. A palavra de Deus. O que vem do céu, o que vem de Deus. É o Espírito Santo através do ensino da palavra que nos leva a crer, que nos leva a ver, a enxergar os nossos defeitos. É o Espírito Santo. Ele vem e toca, ó, você precisa mudar aquilo, você precisa tirar aquele outro, você precisa arrumar aquela outra coisa. E isso é poda, isso é adubação, isso é capinar, é tirar fora o que está estragando. E Ele toca e nos mostra tudo que é necessário tirar da nossa vida. Você só não tira porque você não quer. Novamente cai lá na escolha, livre-arbítrio, direito de decisão. Mas o Senhor faz. O Senhor enviou o seu Espírito e o Espírito Santo toca. Ele toca no coração. É assim, é desse jeito, é dessa maneira. Para quê? Para que possamos frutificar. Quem não dá frutos não serve para nada diante de Deus. Se não frutificamos, só servimos para o... Volta lá, Ezequiel, volta lá na mensagem de Jesus, foi o que Jesus falou. Olha lá, verso 6, se não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. E esse fogo é eterno, não tem fim. Muitos dizem, inferno não existe, isso tá ali, o próprio Senhor Jesus falou. Não é minha palavra, é a palavra do Mestre, é a palavra de Jesus. Só não vê, só não entende quem não quer. E o Senhor está falando contigo hoje. O Senhor está te chamando, te alertando hoje. Se eu e você não lemos a Bíblia, e não é só ler, estudar, ir a fundo. Não entendi, eu leio de novo. Não entendi, eu leio outra vez. Não entendi, eu vou a alguém que me ensine, vou à escola dominical. Vou. Graça e paz. É mais um dia que nos dá o Senhor e está na hora do nosso momento do alimento diário.
E para hoje, a palavra do Senhor se encontra em Ezequiel, capítulo 15. O pau ou o mandeiro inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro ou sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumidos no fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles, e sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem está nele, este dá frutos. Então, vamos ver o que Jesus falou? Aqui o Senhor estava falando através de Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 15. Jerusalém estava como videira sem vida, que só servia para o fogo. Agora, vamos ver o que Jesus falou? São João, no Evangelho de São João, Novo Testamento, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira ou a oliveira verdadeira. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Palavras do Senhor Jesus, versos 6, São João 15, continuação da leitura. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu
Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Estamos ligados na videira verdadeira? Estamos obedecendo, ouvindo, cumprindo, fazendo o que o Senhor Jesus nos manda através da sua palavra? Ele cumpriu toda a palavra, ele está dizendo, eu fiz conforme meu Pai mandou. E conforme meu Pai me ensinou, eu estou vos ensinando. Hoje é dia 19 de abril, e a palavra do Senhor para mim e para você no alimento diário é essa. Jesus, a videira verdadeira. Jerusalém tinha abandonado o Senhor. Jerusalém tinha deixado de servir a Deus. Estava em pecados, em erros, diz o Senhor através da sua palavra, através do profeta Ezequiel. Estavam como ligados lá numa videira, mas qual era a diferença? Não obedeciam, não andavam, não se portavam como foram ensinados. E o Senhor estava dizendo para Ezequiel, fala com o meu povo, fala com Jerusalém, fala com Israel, que eu vou queimá-los, já que eles são madeira, pau que não dá fruto, não dá flores, não dá sombra, só serve para o fogo. E depois de queimado não serve para mais nada, somente serve para o fogo. Jesus veio para nos fazer filhos. Passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a Ele, aí passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus Cristo, fazemos parte dele, estamos fazendo parte da videira, da oliveira verdadeira. E se fazemos parte da oliveira verdadeira, é necessário, é preciso frutificar, para não ser lançado no fogo, para não ser queimado, para não perder a salvação, a vida eterna. Para não ser lançado no fogo, é necessário, primeiramente, estar ligado, enxertado na videira oliveira, em Jesus Cristo. E como é que eu faço isso? Aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Este é o primeiro passo. Segundo passo, sendo batizado, cumprindo a comissão, a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E este batismo de criança não vale segundo a palavra do Senhor. Porque batismo é uma palavra grega, significa sepultar, mergulhar, submergir, e só se entende que precisa ser sepultado o pecado ou erro quando você já é maduro, quando você já encontrou a maturidade de entender entre o certo e o errado, pecado, céu, inferno, Deus, diabo. Antes disso, não tem como se saber, então não vale. Você só vai ser filho de Deus, você só passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador e é batizado. É o primeiro passo. Para que eu preciso estar, então, ligado na videira, na oliveira verdadeira? Já aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador? Ou, se o Senhor pedir a tua alma neste momento, vai deitar, descansar
para no dia do julgamento ser lançado no fogo do inferno. Para onde irá a tua alma? Certo é que cedo ou tarde acontecerá. Assim como as profecias da palavra do Senhor estão se cumprindo. Falta pouco. Falta pouco para as profecias se cumprir na totalidade, falta muito pouco. Jesus está voltando. Apressa-te. Escapa com a tua alma. Escapa com a tua vida. É o recado de Deus nesta manhã. Para de brincar. Para de endurecer o coração. Para de buscar o mundo, os prazeres do mundo, as coisas deste mundo, porque elas estão te arrastando rapidamente para o inferno. E lá diz a palavra do Senhor que é dor, é choro, é ranger de dentes e é real. É a palavra de Deus. Queiro ou não queiro, aceito ou não aceite, é a palavra de Deus. Poderíamos até ler no Apocalipse, mas não vamos. Vamos parar aqui por hoje. Estás frutificando? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você deseja, neste momento, aceitar Jesus como teu Salvador, para tudo o que está fazendo, para o que está fazendo neste momento, feche os teus olhos e diga a Jesus, eu quero fazer parte desta oliveira, eu quero ser enxertado em ti, eu quero dar frutos para ti, eu vou largar o que não presta na minha vida, o Senhor vai ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar, porque sozinho você nunca vai parar. Não adianta essa história que, eu consigo, eu sou forte, é mentira, é engodo do diabo, precisa do Espírito Santo, precisa de Cristo na vida. Porque se o seu Senhor não entrar e o Espírito Santo não vier fazer a poda, a adubação, a capinação, não vai ficar limpo. Aceita Jesus Cristo neste dia, nesta manhã, e seja salvo tu e a tua casa. Escape com tua alma, diz a palavra do Senhor. Santo e poderoso Deus, é mais um dia que o Senhor tem nos dado. É a tua palavra e tu sabe que eu não a preparei. Eu simplesmente, como todos os dias eu faço, pego a sua palavra e abro. E é aquela que o Senhor me dá. É o direcionamento que o Senhor me deu. Ezequiel 15, Senhor. Videira que não dá fruto, que não está ligado em Cristo. Árvore que não dá sombra, que não dá flores, que não dá fruto, que não serve para nada, será lançada no fogo. E veio Jesus Cristo para a nossa salvação, para perdão, para a remissão dos nossos pecados. E ele disse que se nós o aceitássemos, seríamos ligados nele e nele daríamos frutos e bons frutos, diz a tua palavra. Que o fruto, Senhor, venha frutificar na nossa vida. Que todo impedimento saia, ó Espírito Santo, toca agora neste coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, deste que parou para ouvir a tua voz. Toca o que é preciso mudar, toca o que é preciso tirar. Ajuda ele, ajuda ela a arrancar o que não presta, tirar o que não presta, para que sejamos salvos, salvos do mundo, salvos do pecado, salvos do inferno, salvos em Cristo Jesus. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, como diz a tua santa palavra. Estou orando, Pai, a tua palavra, e tu velas em cumprir a tua palavra. Oh, aleluia! Eu creio no Deus, no Jesus Cristo que veio, sofreu, padeceu para que hoje eu fosse livre. Oh, aleluia! Eu sou livre em Cristo, aleluia! Não há outra liberdade. Eu sou livre em Jesus Cristo. Fui enxertada na videira verdadeira, aleluia! Oh, glória a Deus! E tu, ó meu Deus, é o meu Pai, o lavrador. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado,
por tudo que tem feito para conosco, pela paz, pelo amor, pela provisão, pelo alimento, pela água, pelo pão, que muitas vezes não é mais porque nós mesmos não obedecemos a Ti, a Tua palavra de Tu não pode fazer mais. Muito obrigada pela Tua misericórdia que não tem fim, e acaso de nós não sermos consumidos. Dá-nos, Senhor, um sábado de bênção, de vitória, de livramento, de cura, de perdão. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, a Tua Shekinah, Senhor, envolva a nossa vida. E que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, seja espargido, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os umbrais das portas, da janela da nossa casa, sobre a propriedade, sobre os muros, Senhor, que haja diferença, divisa de quem é e quem não é de Deus, de onde há poder de Deus, manifestação do céu, e aonde não é. Opera, cumpre Tua palavra, é a Tua ordenança, é a Tua palavra, é as Tuas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Tu, meu Deus, disseste que Tu vela em cumprir a Tua palavra. Cumpre agora, para que Teu nome seja louvado e exaltado, tanto na terra como no céu. E testifica você que está sendo alcançado pela bênção de Deus, testemunhe as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé, e posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo, que não dá frutos bons, assim era eu sem o meu Salvador. Mas um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele eu fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Amém? Seja enxertado na oliveira verdadeira. Busque a Cristo. Leia a palavra de Deus lenta e frequentemente. Busque a Deus todo dia, toda hora. Usa a tua Bíblia, seja ela qual for, e vá aprender a palavra de Deus para salvação e vida eterna em Cristo Jesus, teu alimento diário. Amém e graças a Deus.